Meu nome é Michael. Eu queria perguntar por que o criacionismo ele é tão rechaçado na mídia? Por uma incompreensão do que é realmente o criacionismo e por uma valorização exagerada do evolucionismo. Eu vou retomar um ponto que eu mencionei aqui de passagem, né? Para muita gente, criacionismo é religião, só. É Bíblia, é religião, é crendice, né? E essas mesmas pessoas acham que evolucionismo é ciência, pura e simples, né? E eu creio que isso é bem falso, porque criacionismo também conta com argumentos científicos. Eu mostrei para vocês a foto aqui do Geoscience, né? Aquele instituto lá em Loma Linda, que tem cientistas ali trabalhando full time, né? Então, se não fosse algo científico, não teria nem como manter um instituto de pesquisas em geociências, mantido pela igreja, né? Então, há cientistas criacionistas que fazem boa ciência, pesquisam, são acadêmicos, né? Agora, a gente nunca negou que, por sermos criacionistas bíblicos, a gente também tem como fundamento filosófico a Bíblia, fundamento teológico filosófico, né? É um modelo, repito, que integra ciência e filosofia e teologia. Nunca escondemos isso. Agora, a evolução, será que ela é plenamente científica? Repito, a evolução também se vale de argumentos científicos, claro. E tem aspectos da evolução que são realmente científicos. Seleção natural, por exemplo, é fato. E nenhum criacionista bem informado nega a seleção natural. Se o ser humano mesmo faz seleção artificial com os cães, por exemplo, né? Gatos, na natureza acontece isso também. Senão, como explicar que Adão e Eva tinham uma cor e hoje temos tantas? Negros, brancos, asiáticos, né? Raças amarelas. De alguma forma, houve algum tipo de adaptação ou, aspas, microevolução. E a gente aceita isso muito bem. Agora, somos todos seres humanos, né? Aqueles lá são todos cães. Não mudaram para outro tipo de espécie totalmente diferenciada e tal. Agora, mutações acontecem também. Mas a maioria absoluta delas é deletéria, só detona, não aprimora nada. Dependeria de informação nova para poder aprimorar. E informação, como vimos de manhã, não surge. Depende de fonte informante. Só que os evolucionistas muitas vezes mascaram o fato, ou ignoram o fato, de que o modelo deles também é filosófico. O naturalismo, o que é isso? É a ideia de que tudo poderia surgir naturalmente sem intervenção de um ser sobrenatural. Como se o natural pudesse criar a si próprio, né? De onde veio o natural? As leis. Leis dependem de matéria. De onde vem a matéria? Para que as leis pudessem existir. Isso aí é filosofia. Você não tem como mostrar de forma científica, empírica, como se diz, em laboratório ou por observação, que o naturalismo seria um argumento científico. É filosofia. Então, tanto quanto o criacionismo, o evolucionismo é um modelo também que integra ciência e filosofia, uma visão de mundo filosófica. Só que, infelizmente, a mídia popular não ajuda nem um pouco nessa questão. Eles gostam, para começar, eu sou jornalista, eu sei como é que funciona, né? Guerra, conflito, sangue vende jornal. E tudo que eles mais querem é vender jornal, vender revista, vender reportagens. Então é muito legal você criar um ambiente de guerra, né? Guerra entre ciência e religião. Sendo que isso é muito falso, porque o mesmo Deus que nos legou a religião, nos legou a ciência, a boa ciência. E nós, adventistas, criacionistas, não rechaçamos a ciência. Pelo contrário, nós amamos a ciência, a boa ciência. E a boa teologia, e cremos que elas podem ser integradas. E eu gosto de citar exemplos históricos, como por exemplo de Isaac Newton, Galileu Galilei, e outros que fizeram boa ciência, criaram método científico e eram cristãos. Isaac Newton escreveu um livro tremendo, que é o Estudo sobre Daniel e Apocalipse. Ele é tão preciso nesse livro quanto foi no Principia Matemática, lá, que é sobre física, né? Ele aplicava o mesmo raciocínio matemático às profecias, e escreve um livro que é muito parecido com os que nós temos na nossa igreja. Defende o princípio dia-ano, defende o historicismo bíblico. Daniel 8, 2, 9, ele chega muito perto da nossa visão profética ali. É muito interessante. Então não me venha dizer que criacionismo é religião, e evolução é ciência, e que não dá para harmonizar ciência e religião, porque outros já fizeram isso, e outros têm feito isso. Então acho que a mídia, respondendo a tua pergunta agora, dei uma volta, né? A mídia, ela hostiliza o criacionismo porque não conhece o criacionismo. E eu já tive contato com muitos repórteres aí de fora. Hoje em dia eu não dou mais entrevista por telefone. Eu falo assim, você quer mesmo? Eu vou mandar por e-mail. E depois eu vou publicar a íntegra do que eu te mandei. Topa? Se topar, eu aceito. E já fiz isso. Porque no passado, a gente é meio ingênuo, né?
Eu já concedi, por exemplo, o Dr. Rui também Vieira concedeu entrevistas, ele é mais radical, ele não dá mais entrevista. Está muito decepcionado com a mídia. Eu ainda dou, mas com essa condição. Porque a pessoa fica preocupada. Bom, se ele vai publicar depois a íntegra, né? Então eu preciso ser fiel. Distorções lamentáveis, né? A gente já viu isso na revista Época, revista Veja, super interessante. O cara entrevista a gente, mal se dá o trabalho, porque não tem tempo, muitas vezes, né? De se aprofundar na questão e publica ali umas coisas que não tem nada a ver, lamentavelmente. Só para retomar um detalhe e fechar aqui. Esse próprio assunto do manuscrito aí, copta, né? Você viu isso ser capa de alguma revista? Devia ser capa da National Geographic. Devia ter uma reportagem longa lá na Discovery Channel. Devia ser capa da Veja, porque quando descobriram foi capa. Mas eles colocam uma notinha lá com a refutação. Na cabeça da população, aquilo lá ainda é fato, o que Dan Brown escreveu. Porque pouca gente vai saber da refutação a isso aí, né? É lamentável. Mas nós temos uma mídia que é tendenciosa, não só nessa questão, mas em outras, né? Política, educacional e por aí vai.